Fala galera, tudo bem? Bom, quero compartilhar com vocês meu devocional e hoje quero compartilhar sobre a lei e a liberdade. Eu quero mostrar para você como o evangelho de Cristo, ele não te oprime, ele não te obriga, mas ele faz um convite. Ele transforma você de dentro para fora. Não é uma opressão, não é uma coisa, não, você precisa mudar, você precisa ser transformado. É o próprio Espírito Santo que ele vai mostrando os lugares que você está preso, o lugar da sua mente que é depravada, e Jesus ele veio para trazer essa liberdade, né? A palavra diz lá em livro de Jeremias que ele veio para quebrar o jugo do pescoço, né? Quebrar as correntes que nos aprisiona e também mudar nossa mente, uma metanoia. E hoje eu quero falar sobre a lei e sobre a liberdade. Eu quero falar sobre Nicodemos, tá lá em João 3. Nicodemos, ele era um cara, era um rabino que ele estudou a lei, né? Estudou a Torá, estudou o livro de Moisés, ele estudou a vida de Jesus, só que ele tinha um título, né? O título dele fez que ele impedisse que ele conhecesse melhor a Jesus, o reino de Deus. E às vezes, cara, a lei, ela te oprime. A lei, ela não deixa você se aproximar mais da presença de Jesus. A lei, ela te oprime, porque ela fala assim, meu, hoje você pecou. Hoje você não pode falar com Deus. Para você falar com Deus, tem que fazer sacrifício. A lei, ela faz isso. Mas a liberdade não, ela fala, meu, uh, se achegue em mim, converse comigo, se arrependa, mostre o teu coração, mostre que você quer uma mudança. Porque a palavra diz que em Salmo 139 que Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece nosso coração. Antes que as palavras chegassem à nossa boca, Deus já sabia. Deus conhece como a gente vai dormir e como a gente vai acordar. Deus sabe todas as coisas. Se a gente for no lugar mais alto da montanha, lá Ele vai estar. Se eu for na sepultura da minha morte, lá Ele vai estar. Deus está em todo lugar. Deus está dentro de mim. Então, e eu comecei a pensar sobre a atitude de Nicodemos, né? Nicodemos fala que ele, por ele ser uma pessoa muito conhecida, ele não queria se expor ao público. Então ele foi até Jesus no, no secreto. Ele foi no lugar onde que ninguém poderia ver ele. E Nicodemos, cara, ele começou a pensar, cara, por que as pessoas estavam largando tudo para servir um homem, para seguir um homem, né? Porque Jesus ainda ele não foi revelado, ainda não tinha ressuscitado. Na cabeça de Nicodemos, Jesus era apenas um homem natural. Só que Jesus, que ele era é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, ele que se fez carne, né? Ele era a palavra, ele era o verbo, agora ele fez carne. A carne, a palavra andou no meio deles, aquele que criou todas as coisas, que criou o universo, que curou as pessoas, agora está andando no meio de uma humanidade pecaminoso. Ele se fez como um homem, com um homem para ter uma conversa com pessoas natural, mas também ele se fez como um homem para conversar sobre as coisas sobrenatural. E Nicodemos, ele não compreendia isso. Jesus, ele chama a atenção dele, fala assim, Nicodemos, se você quer entender por que as pessoas me seguem, por que as pessoas estão deixando a sua vida pecaminoso, porque as pessoas mudaram a sua mente, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, como eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe, eu tenho que entrar de novo nas estranhas dela. Não, Nicodemos, você tem que nascer no espírito. E Jesus estava tentando falar com ele coisas do natural. E Nicodemos não conseguia compreender. E Jesus falou para ele assim, Nicodemos, se eu que é coisa natural, você não consegue me compreender, imagina se eu falar as coisas celestiais, sobre o reino do céu. Aí que você não vai entender, aí que você vai pirar. O que eu quero dizer com isso? E quando você tiver com a sua mentalidade racional, tentando entender o que Deus quer falar com você, você vai ter sempre uma barreira nos seus pensamentos. Não consegue entender. Mas quando diz, Deus, eu não consigo entender, mas me dá o seu Espírito Santo para sondar o meu coração, o que precisa ser revelado, aonde que eu preciso entender, me traz essa sabedoria. Então, quando Jesus confronta Nicodemos, ele começa
tirar para fora, sabe? Essa, ó, Nicole, você tá muito na lei. Você é um cara religioso, você me estudou, você me buscou no seu secreto. Agora estou aqui face a face com você. Deixa eu agora mudar aquilo que era a lei que te aprisionava por uma liberdade, sabe? E ali fala que fala assim, no verso 6, os seres humanos, ele pode só gerar coisas humanas, é apenas coisa, uma vida natural, mas aquilo que é do espírito, ele traz a luz, ele traz uma vida espiritual, ou seja, Nicodemos, ele só conseguia entender as coisas da natureza, natural, né? Só que aquilo que é espiritual é só no espírito. Então, coisa que Deus vai pedir pra gente, ou revelar algo, é no espírito. Deus, ele não consegue penetrar no seu coração, aonde tem muito cheio das coisas do mundo. A sua mente, ela precisa ser esvaziada, ela precisa tirar todo esse embaraço na sua mente, né? Lá no livro de Hebreu 12 fala isso, tira todo esse embaraço que impede de você chegar no seu alvo, sabe? E ali fala, olha que interessante, lá no livro de Hebreus, estava estudando sobre isso, que a primeira coisa que eu acredito que as trevas tenta destruir a humanidade é a paternidade. Porque quando Jesus ele veio como filho de Deus e para mostrar a paternidade, para chamar, agora a gente não chama de Deus, agora não apenas mais Deus, como Pai. Lá em Hebreus 3:5 fala que nem os anjos foi chamado de filho. O único que foi chamado foi Jesus Cristo, e depois dele todos nós seremos chamados de filho de Deus. Então os anjos não foi considerado como filho de Deus. Os anjos foi considerado, é considerado como criatura, é um ser criado, e não para ser chamado filho de Deus. E Satanás, o Lúcifer, que ele é? Ele é uma criatura. Ele foi criado como um anjo, não foi criado como ser filho de Deus. Então eu acredito que essa foi uma crise que o diabo ficou furioso, que queria tomar o trono de glória de Deus, porque Jesus, como filho de Deus, ele se sentou no trono de glória, onde que tudo que Jesus fala acontece, não volta vazia. A palavra de Deus tem profecia que se realiza através do filho dele. A palavra diz lá em Hebreus 3:3 fala assim que com as palavras de Jesus é o que sustenta todas as coisas. Então, quando Jesus libera uma palavra na sua vida, na minha vida, ela vai ser sustentada. É isso que você tem que crer. Eu acredito nisso. Então, tudo que Jesus fala comigo no meu secreto, ela vai se cumprir. Porque quando Jesus ele fala, ele cria as coisas. Quando Deus ele fala algo, ele cria as coisas. Tudo que Deus ele fala, ele cria. Até coisa que não existe, Deus faz acontecer. Porque isso é uma palavra poderosa, sabe? E a lei, cara, ela te impede de você se aproximar de Jesus. A lei, cara, ela te oprime. Ela fala assim, mas por que eu tenho que parar por isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque quando você tentar negociar com Deus o seu pecado, tentar negociar com Deus, por que tem que ser assim? Você acaba sendo oprimido. Não é que a religião te oprime, o seu próprio pecado, ele te oprime. Por exemplo, a lei do ser humano fala que por que eu tenho que perdoar as pessoas? As pessoas me fez mal. Por que eu tenho que fazer isso? A lei do ser humano, o pecaminoso, ele não permite que você perdoa, mas a lei espiritual não. A lei de Cristo fala assim, perdoa aqueles que te fez mal. Quando você ora o Pai Nosso, a primeira coisa que você fala, Pai Nosso, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, aquilo que eu também estou perdoando. Então você já está declarando na sua oração do Pai Nosso. Mas a lei natural não, ela não deixa você perdoar as pessoas, você não consegue perdoar a pessoa, então isso te oprime. Por que te oprime? Porque aquela pessoa que te fez mal, você lembra dela, traz uma angústia, traz uma raiva, traz dores, né? Então isso te oprime, porque é uma lei natural, mas aquilo que é espiritual você libera o perdão. Então isso traz livramento sobre você. A palavra diz, cara, lá em livro de Romanos, é sensacional o livro de Romanos, e ele fala assim, ó, Romanos 7, pois quando eu era dominado pela minha natureza pecaminosa, as paixão do pecado, ela me dominava por causa da lei, e agia livremente do meu corpo na maneira
que quando dava os frutos que gerava, por causa do pecado, gerava morte. Então a lei, ela faz você gerar morte dentro de você. Então você fica oprimido. Agora ele fala assim, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com uma nova ministração do Espírito Santo, que conforme vem a velha forma da lei escrita, tipo assim, agora eu vivo numa nova lei, a lei do Espírito Santo, não mais aquele que me domina, o meu pecado, mas a lei do Espírito Santo. Agora ele fala assim, é que ele começa a falar, a lei é boa, a lei de Deus ela é boa. Se ele fala assim, no verso 7, se de fato, se a lei não me mostrasse que não cobiçar era pecado, se a lei não, se Deus fala pra mim, não cobiça que é pecado, porque se você cobiçar, vai trazer morte, vai te prejudicar. Se a lei, não tivesse essa lei, eu estaria até hoje cobiçando. Por que hoje não cobiço mais? Porque a lei fala, não cobiçará. Isso traz morte, isso é pecado. Então, por causa da lei, me faz ver, não, isso não é bom para mim. Por exemplo, eu não tenho condição de comprar, por exemplo, essa garrafa aqui, eu não tenho condição. Mas eu cobicei ela. Nossa, que garrafa bonita, como ela é linda. Nossa. Mas aí eu tiro daquilo de uma conta que estava separado para uma conta para comprar aquela garrafa. Eu cobicei, eu desejei aquilo. Mas depois quando for pagar aquela conta, cadê o dinheiro? O dinheiro que eu tinha para aquela conta, eu comprei aquela garrafa. E aquilo, nossa, e agora? Agora eu estou em dívida. Então, cara, você começa a se oprimir. Porque a sua carne cobiçou uma coisa que não era para cobiçar. Então, isso, tô falando uma coisa natural, né? Que a gente passa de percebido, sabe? Então, a lei, ela nos ensina. Não faça isso, porque se você fizer, vai trazer morte. Quando não fala morte física, mas morte de acusação espiritual. E enfim, aqui ele continua falando sobre a lei. Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que não queria fazer, eu acabo cometendo. E fala assim, que miserável homem que eu sou. Porque, cara, eu estou tentando fazer algo certo, estou tentando ter uma vida transformada, estou tentando ter uma mentalidade transformada, mas eu não consigo. Como eu sou miserável, quem pode me ajudar? O apóstolo Paulo, ele fala, né? Daí no finalzinho ele fala assim, olha, graças a Deus temos o quem... Ele fala assim, ó, no verso 24, miserável ser humano que eu sou, quem pode me libertar do meu corpo, da minha mente, pecaminoso? Ele fala assim, graças a Deus que por meio de Cristo, nosso Senhor, nosso modo, nossa razão, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne que tenta fazer eu pecar. Mas graças a Deus que eu tenho um Espírito Santo para me convencer, sair dessa condição de pecador. Então não é que o Evangelho de Cristo te oprime, não. O seu próprio pecado te oprime. A palavra diz lá em Tiago, você cobiça aquilo que já está no seu coração. Você já é atraído por aquilo que é o seu pecado. Aí você vai lá, faz aquilo que não é certo. Você fala assim, não faça isso. Você vai lá e faz. E aquilo que você fez traz uma acusação. Porque o diabo, ele é acusador. Então, quando você comete um pecado, ele te acusa. Então, lá no livro de Tiago, fala assim, ó. Um minutinho só. Tiago 1, ele fala assim, ó. Ó, ele fala assim no verso 12: feliz a pessoa que persevera na provação, portanto, após ter sido provado, receberá um prêmio, uma coroa da vida, que Deus prometeu àquele que o ama. Entretanto, ninguém pode ser tentado, deverá dizer: estou sendo atentado por Deus. Ora, Deus não se pode ser atentado pelo mal, por nenhuma pessoa se atenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo esse iludido, é arrastado pela morte. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ele ser consumado, gera morte. Ou seja, você é cobiçado pelo aquilo que já está no seu coração.
que ele já está no seu coração. Não é que você está sendo provado, Deus está me provando, não, cara. É o seu coração que já está inclinado para aquele pecado. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, tem que nascer de novo. Você tem que renunciar de novo. Lá em Gênesis fala assim, quando Deus ele começa a confrontar Caim, o pecado já está na porta do seu coração. É você que deve dominar. Por que você está irado comigo? Domina essa ira. Fuge dessa tentação, fuja desse pecado. É isso que Deus está falando, cara. Fala assim, cara, Deus, ele é bom, a lei dele é boa. Ele tira você de uma prisão da sua mentalidade, do seu coração que está cobiçando. Mas é você, cara. Tudo que você, antes de você falar algo, você você imaginou, caiu no seu coração, então sua boca profetizou. A palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, do que o seu coração está cheio? Do que está a sua mente está cheia? Então, cara, comece a pedir para Deus, Deus, eu não tenho uma capacidade, mas me ajuda, porque eu sou falho, desde o ventre da minha mãe, eu sou pecadora, eu preciso da sua justiça, eu preciso que você me transforme de dentro para fora. Você vai ver, cara, que andar com Cristo não é pesado, não é oprimido, mas é leve. Porque Jesus, cara, ele sabe conversar com a gente, ele sabe como entregar o pão, ele sabe como nos transformar, ele sabe a área da nossa vida que precisa ser transformado. E ele não deixa a gente sozinho, ele vai conosco, entendeu? Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar e sai da lei, mas vai para a liberdade sobre ela, obedecendo todo o mandamento de Deus. Amém?